Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Por gentileza, localize o texto bíblico, livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. Sentados mesmos, livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. Quero ser bem sucinto das minhas palavras, quero louvar o nome do Senhor, engrandecer uma vez mais a majestade divina por esta rica oportunidade, tributar ao Senhor a honra, a glória e o louvor, por mais este congresso. Deus seja louvado pela vida. Abençoe de uma maneira especial pastor Samuel Procópio, companheiro de ministério, a todos os demais irmãos, pastores, a nossa retaguarda. Quero louvar a Deus também pela Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Quem encontrou o texto, diga a glória a Deus. Você que pode, fique de pé em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 7. Nós iremos ler apenas alguns versículos para a glória do nome do Senhor. Serei sucinto nas minhas palavras. Versículo de número 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 10, para encerrarmos a leitura. Visto que guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a face da terra. Versículo 11, eis que cedo venho, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se assente adorando ao nome de Jesus. Abrimos a nossa Bíblia no Novo Testamento, a saber, esse termo for impregnado pelos pais da igreja, Tertuliano e Orígenes. A palavra testamento impregnada no hebraico é berit, e o termo testamento no grego koiné nada mais é do que diatek, que tem o mesmo sentido de pacto, concerto ou aliança. Quando abrimos a nossa Bíblia no Novo Testamento, nós somos sabedores que fala a respeito da graça revelada através do amor de Cristo manifesto na cruz do Calvário. Quando tendo por certo 4 escolas de interpretação: a primeira chamada preterista, futuricista, historicista, idealista. Quem escreve o livro de Apocalipse, somos sabedores, é o apóstolo João, conhecido como discípulo amado, e Yohanan, nada mais é do que amado do Senhor. Somos sabedores que o livro de Apocalipse é possuidor por 3 tipos de interpretação hermenêutica: a primeira literal, segunda alegórica e terceira figurativa. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que o evangelista João também escreve o 4º evangelho, levando o seu nome. Evangelho este conhecido como Evangelho Universal. No seu prólogo do capítulo 1 e versículo 1, João agora vai combater simplesmente uma teoria gnosticista do século I da era cristã, que refutava a divindade de Cristo. E ele vai narrar dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra verbo impregnada no grego nada mais é do que logos. Logos nada mais é do que a razão universal, segundo o pensador grego Heraclitos. Aristóteles vai declarar que o verbo nada mais era o logos, simplesmente a virtude humana. João vai gritar para todos aqueles que escutaram a ele que o verbo nada mais era do que o próprio Deus encarnado em Cristo Jesus. Na teologia cristocêntrica do apóstolo Paulo, a Bíblia vai declarar que Paulo vai gritar para toda a igreja de Corinto escutar que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. Quando abrimos a nossa Bíblia, nós somos sabedores também que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, fala profetizado pelo próprio Cristo, que ele morreria de uma morte natural. Quem Deus escolheu para viver, quem é que pode matar? A história bíblica vai declarar que no contexto de perseguição do Império Romano sobre a nação cristã,
pelo contexto apresentado, nós somos sabedores que agora, simplesmente João vive num contexto de perseguição, liderado agora pelo imperador Domiciano. Nero já havia se suicidado em Roma, através do seu catástrofe psicológico. A história bíblica vai declarar, e os pais da igreja vai gritar a história dizendo que João fora perseguido, passando o período onde simplesmente, segundo a história eclesiástica vai nos contar, que Domiciano começa agora a encher um tacho de azeite quente borbulhando, quando já não conseguia mais matar a João com as suas ferramentas humanas. Ele pega agora o corpo de João, sendo já um velho, com cabelo branco, pele enrugada, o corpo quase que catavérico. João vai gritar no meio de um tacho de azeite quente fervendo, vai gritar para Domiciano, o império inteiro romano, escutar: Domiciano, maior é o azeite que está do lado de dentro do que esse azeite que está borbulhando do lado de fora. Quem é que pode matar aquele que Deus escolheu para viver neste período? O azeite que está do lado de dentro é maior do que o azeite que está do lado de fora. Quando eu olho para esse contexto histórico, eu começo a entender que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. A perseguição não vai parar o ministério de Deus na tua vida, a panelinha não vai acabar com a história de Deus na tua vida. Se prepare, porque a palavra vai se cumprir na tua vida. O dono da igreja vai gritar para o inferno inteiro ouvir Mateus 24:35: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passam, não passa, não passa. Quem crê na palavra, levanta a mão para adorar o dono da palavra. João continua o ministério, sendo que o contexto agora bíblico vai nos falar que agora João é exilado na ilha chamada Pátimos. A palavra Pátimos no original significa mortal. A ilha de Pátimos ficava a cerca de 80 quilômetros a sudoeste da cidade de Éfeso. A ilha de Pátimos, geograficamente falando, tinha cerca de 16 quilômetros quadrados. A história bíblica vai declarar que agora a ilha de Pátimos era conhecida como simplesmente a colônia penal do Império Romano, aonde todos os inimigos do Império Romano eram jogados nessa ilha para morrer. A história bíblica vai declarar que agora João é jogado nessa ilha chamada Pátimos. A história bíblica vai narrar agora no livro de Apocalipse, capítulo 1. A narrativa vem por João, dizendo: eu, servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vosso conservo, exilado na ilha de Pátimos. João agora vai ser arrebatado em espírito. A história bíblica vai declarar que agora João vai contemplar algo diferente. A história bíblica vai declarar que agora ele ouve uma voz do céu que dizia: vem e mostrar-te-ei as coisas que devem acontecer. A história bíblica vai declarar que agora João, arrebatado em espírito, ele ouve agora uma voz que é detrás dele como que de trombeta, declara: escreve e leva às 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A história bíblica vai declarar que João agora vai virar para ver com quem ele falava, e o texto bíblico vai declarar que agora João vai narrar o Cristo glorificado. E quando eu virei para ver com quem eu falava, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, no meio de 7 castiçais de ouro, e sobre ele estava simplesmente os cabelos e cabeça branco como a lã, puro como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram como latão reluzente saído da fornalha de fogo ardente. O seu rosto era como sol brilhante ao meio-dia, e eu caí como morto aos seus pés. E ele colocou a sua destra no meu ombro e declarou: João, não temas, eu estou vivo para todo o sempre. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A história bíblica vai declarar que o próprio Cristo
Cristo glorificado vai olhar para João e vai declarar: eis que eu tenho as chaves da morte e do inferno. A partir daí, a revelação bíblica apocalíptica vai começar. João agora vai contemplar a grandeza de Cristo revelada à sua igreja. Nós somos sabedores que o termo igreja, ele vem do vocábulo grego chamado eclésia, que nada mais é do que chamados para fora. Certo dia, Jesus estava fazendo um discipulado com seus discípulos, e ele agora vai fazer uma pergunta, e a pergunta é esta: o que dizeis os homens que eu sou? E os discípulos começam a dizer: alguns estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és Jeremias, outros estão dizendo que tu és um dos profetas. Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vós, o que dizeis que eu sou? Há um silêncio no ambiente. Alguém está esperando vir a resposta de João, o discípulo amado, a qual recostava a cabeça no peitoral de Jesus Cristo. Alguém estava esperando vir a resposta, esperando a resposta vir de Tiago. Mas quando agora Pedro quebra o protocolo, levanta a mão e fala: Jesus, eu quero uma saudação nesse culto. Aí Pedro vai levantar a voz e vai declarar: eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus vai dar um sorriso para ele, e o contexto bíblico vai declarar: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Portanto eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Bíblia vai declarar que agora a expressão pedra aqui não é cognato para Pedro, porque a igreja apostólica católica romana acredita que a igreja fora fundada na pedra chamada Pedro, mas o termo Petrus original significa pedra pequena. Se a igreja fosse fundada em Pedro, a igreja já estava morta desde o ano 68 depois de Cristo, onde Pedro vai ser morto, crucificado de cabeça para baixo, aonde ele vai declarar que ele não é digno de ser crucificado como seu Cristo. Agora Jesus vai fazer simplesmente o trocadilho sobre esta pedra. A pedra aqui no original grego é Petras, que nada mais é do que rocha que não se pode mover. Em outras palavras, você está de pé não é porque você é bom, você não está de pé porque você é bonitinho, bonitinha, o teu ministério não está produzindo porque você é bom, não, é porque tem uma pedra fundada que nem o inferno inteiro pode conseguir parar. E a pedra aqui chamada pedra é a pedra pequena, que nada mais é do que derivada da pedra maior chamada Jesus Cristo. O profeta Isaías vai profetizar, o próprio Senhor na boca do profeta messiânico dizendo: assim diz o Senhor, eis que em Sião eu pus uma pedra bem firmada e abalizada, quem crê espere nela. Romanos capítulo 9 versículo 33, Paulo vai declarar sobre a rocha de escândalo. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18, porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Os gregos o mundo inteiro não pode ir contra a pedra chamada Jesus Cristo de Nazaré. Eu vim profetizar na tua vida, levante a mão direita por gentileza. Alguém vai ter que respeitar o que Deus está fazendo na tua vida. O inferno inteiro não pode parar a chamada de Deus na tua história. Igreja chamada para fora. Estamos no mundo, mas não vivemos o sistema do mundo. Estamos na Babilônia, mas não somos da Babilônia. Filadélfia, o céu te espera. Só quem acredita levanta a mão para adorar. Por gentileza, olhe para mim. O contexto bíblico vai mostrar agora 7 tipos de igreja. A Bíblia vai nos mostrar agora que o número perfeito é o 7. Pelo contexto bíblico, uma numerologia perfeita no livro de Apocalipse, que horário não vai dar para falar.
Mas note, preste atenção, 7 tipos de igreja. As 7 igrejas da Ásia Menor, endereçadas ao Império Romano também, que era produzido pelo poder bélico e armamentista dominador do mundo antigo, vai nos falar agora que cada província, os 3 continentes conhecidos na época, África, Europa e Ásia, estão dominados pelo Império Romano. Mas a palavra do Senhor, através de João, vai chegar às 7 igrejas da Ásia Menor. As 7 igrejas representam 7 tipos de crente, 7 épocas da igreja, ou 7 tipos de igreja sobre a face da terra.